Por que a gente é uma nação de terceiro mundo? Não é uma nação que é de terceiro mundo, é a mentalidade do povo. Por isso que eu te falei, eu descobri o que é o sistema. O sistema é a mentalidade do povo, não é a qualidade dos políticos. Os políticos representam a mentalidade do povo. O resultado disso. Esse é o sistema. Se continuar nesse modelo, até 2040 a gente vai ser a nação mais escrava do mundo. Qual modelo? Esse modelo de assistencialismo desenfreado. Eu sou conservador e liberal. Eu acredito no livre mercado. Eu acredito que a gente tem que parar de valorizar pessoas pelo capital e parar com essa ignorância, esse absurdo de quase retardo dessa teoria de igualdade em fazer todo mundo... É que é o socialismo prega, né? O Carlos Bolsonaro foi um cara importante para ganhar a eleição, a primeira, e determinante para perder a segunda. É mais difícil trincar a barriga para uma pessoa que gosta de comer igual eu gostava do que fazer 100 milhões de reais. Eu que já fui da pobreza e estou na extrema riqueza agora, né? Me incomoda bastante as pessoas te valorizarem pelo dinheiro que você tem. E eu tenho um acréscimo, né? Eu tenho uma super audiência que, se juntar alguns canais de televisão, não tem. E ainda vem um feminista pra encher o saco. Nós estamos perdidos, cara. Nós somos restaurar a identidade masculina. O problema inteiro da nação brasileira é o homem. Olá, seja bem-vindo. Esse é o Contraponto, seu programa de entrevistas que recebe toda semana, por uma boa conversa, convidados das mais diversas áreas, ideias e experiências. Ele é polêmico por vocação. Seu magnetismo e seu posicionamento nas redes sociais o tem tornado assunto de 1 a cada 10 conversas atualmente. Não satisfeito em erguer e conduzir suas empresas e cuidar de sua família numerosa, ele agora está disputando a Prefeitura de São Paulo. Eu sou Bruno Magalhães e recebo hoje, para mais uma conversa, Pablo Marçal. Tudo bem, Pablo? Tudo. Maravilha. Obrigado aí pelo convite. Você esteve aqui 2 anos atrás, rolou uma treta, mas ficou alguma diferença? Não, nenhuma. Só não mostrou tudo que a gente conversou, né? Ficou uns cortes pra trás aí, mas tá tudo bem. Tá certo. Vamos lá, então. Num vídeo que você fez com o Renato Cariani, ou ele fez com você na sua empresa, você apresentou lá, disse que tinha o seu family office e disse que os patrimônios estão com as famílias. Se não é com a sua, é com a do seu patrão. E falou que as famílias... Família do meu patrão? Como assim? Você falou, dizendo para o público, o patrimônio está com famílias. Se não é com a sua família, é com a do seu patrão. Sim. E diz que as famílias controlam o mundo. Sim. Queria que você explicasse um pouco melhor. As 5 famílias mais ricas do Brasil têm mais patrimônio que 100 milhões de brasileiros. Então, quando a pessoa não se desperta, quando a pessoa não tem um sonho, ela vai trabalhar para alguém que tem. Então, eu tenho ido nas favelas, eu fui em dezenas de favelas aqui em São Paulo, e a primeira pergunta que eu faço para todo mundo é: qual o seu sonho? E as pessoas não têm sonho. Isso é assustador. E, de fato, quem não tem sonho vai trabalhar para quem tem. Quem não tem um propósito vai trabalhar para quem tem. E isso tem feito o nosso povo pisar no solo mais rico do mundo. E eu equiparo essa situação a ter um computador de altíssima geração, só que com Windows 95. Você quer abrir um aplicativo de riqueza, ele fala: o Windows não suporta abrir esse aplicativo. Quero abrir um de liberdade. Não. Quero abrir um de empreender. Não, também. Então, essa é a realidade. Poucas famílias controlam a verdade sobre o que é uma nação, né? São poucas, né? Deve ter umas 200 que controlam tudo aí. Mas você concebe um mundo sem empregados? É essa a ideia? Como? Não. Deve ter 30, 40 milhões de pessoas que estão desocupadas no Brasil hoje. Tem mais Bolsa Família do que gente com carteira assinada em mais de 2.800 cidades do Brasil. Criou-se um modelo de sequestrar o povo emocionalmente. O modelo atual, a pessoa não pode ter uma renda, senão ela perde. Significa, se você não pode ter uma outra renda, você não pode prosperar. Você tem que ficar nesse limite aí. Então, o governo aprendeu a como domesticar o povo, colocar um sonho no coração, um sonho não, uma esperança que um dia vai mudar e nunca vai mudar. E ao invés de dar maturidade para esse povo, ao invés de ensinar inteligência emocional, finanças pessoais, empreendedorismo, profissões do futuro, tecnologia, inclusive eu tenho uma previsão não muito boa para o Brasil, que se continuar nesse modelo, até 2040 a gente vai ser a nação mais escrava do mundo. Qual modelo? Esse modelo de assistencialismo desenfreado, com essa esperança vazia, né, de que algum dia vai melhorar. Um governo que não tem responsabilidade fiscal, um governo que não promove o povo,
vive contando que tira milhões da pobreza, mas na verdade tem tirado milhões de reais, que já foi comprovado, né? No último governo do PT, sem ser esse aí. Isso aí a gente tá vendo ainda o que vai acontecer. Então, um povo, quando ele não se enxerga, quando ele não tem a sua identidade, né, clarificada, é um povo que acredita em ladainha de esquerdista maluco, de comunista, né, que roda esse modus operandi de todas as nações do mundo, onde isso foi tentado de alguma forma, não funcionou. Você tem se apresentado como de direita nessa pré-campanha, na campanha para São Paulo. Como é que você se diferencia dos outros candidatos à direita, Marina Helena e Ricardo Nunes? Ricardo Nunes não é de direita. Mas ele se apresenta como tal, né? É igual uma pessoa trans, né? A pessoa biologicamente é de uma coisa e ela se apresenta de outra. Ele é um direita trans. Eu acho que ele é o primeiro político direita trans que chama. É um cara de centro-esquerda, tá num partido que é de esquerda, tá, inclusive faz parte tá compondo um governo federal de esquerda e não bate no Boulos, que é uma coisa interessante. Foi as minhas suspeitas que fizeram eu entrar nessa disputa. De olhar e falar, por que ele não bate no Boulos? Por que a Tabata não bate no Boulos? Por que ninguém bate no Boulos? Por que sacaram o Salles? Falei, tem um buraco errado ali. Mas o Nunes tem batido de vez em quando. Isso não é bater, né? Fazer um comentário, eu tô na disputa, eu vejo. Não tem absolutamente nada. Tem muita coisa para bater. Se a gente fosse pegar essa suposta direita trans dele aí, eu devo bater 100 vezes no Boulos. Ele faz um comentário uma vez. É porque ele tem o apoio do Bolsonaro, né? Por isso que ele fica como de direita. Você acha que isso não conta? Não. O Bolsonaro, se o Papa apoiar alguém que é de esquerda, vai ser de esquerda do mesmo jeito. Se o cara mais de direita pôr dinheiro na campanha de alguém, e tem inclusive cara de direita que põe dinheiro nos caras de esquerda por causa de interesse contratual numa prefeitura, tem gente que põe dinheiro nas duas. Claro. O fato do cara da direita financiar a campanha do cara de esquerda não vai fazer ele virar de direita. Nem o Papa, nem o Bolsonaro, nem ninguém vai tornar a campanha do cara de esquerda a campanha de direita. O secretariado do Boulos, vou falar só duas secretárias atuais. Um é abortista e a outra que é linguagem neutra na escola. Para as crianças ficarem retardadas e ficar falando todos. Do Nunes. Então, só por aí você já vê. Não, é uma falta de coerência absurda esse assunto. Não é de direita e se for direita eu tiver que aceitar, é direita trans aí. Em relação a Marina Helena, quais são as suas diferenças com ela? Nenhuma. Acho que a Marina, ela é uma mulher brilhante, guerreira. Gosto muito dela, já entrevistei ela, a gente troca ligações, me coloquei à disposição dela. Acho que a única diferença que eu tenho com ela é que a democracia não vence o melhor. E até tem vídeo meu falando que se eu não fosse votar na pessoa igual eu votaria nela. Isso que eu ia perguntar para você, já respondeu. Eu falei isso, inclusive... Por que vocês não se uniram de alguma forma? Não conseguiram? Os partidos não se unem? Não é uma... Ela tem um projeto dela, é uma falta de respeito. Várias pessoas já me perguntaram, por que você não põe ela de vice? Ela quer ser prefeita, ela tem que seguir o sonho dela, né? Mas gosto muito dela, a gente troca ideia, um respeito muito grande por ela. Inteligente, diferente de muitos candidatos, ela é realmente inteligente, é capacitada para fazer alguma coisa. No espectro da direita, como é que você se classifica? Mais conservador, mais liberal, ou você não se classifica desse... Eu sou conservador e liberal. Eu acredito no livre mercado, eu acredito que a gente tem que parar de valorizar pessoas pelo capital e parar com essa ignorância, esse absurdo de quase retardo dessa teoria de igualdade em fazer todo mundo... Aqui é o socialismo prega, né? Que todo mundo tem que ser igual. A gente não é uma coisa, a gente é único, né? Como é que eu cobro igualdade de alguém que é único? A gente não foi criado em série por Deus. Então, quando eu vejo as pessoas nessa teoria idiota do comunismo, que é a teoria de pôr todo mundo em igualdade é pôr todo mundo miserável, né? E também vejo o lado do capitalismo malvadão de, peraí, nós avaliamos as pessoas pelo capital que elas têm. Eu que já fui da pobreza e estou na extrema riqueza agora, né? Me incomoda bastante as pessoas te valorizarem pelo dinheiro que você tem. E eu tenho um acréscimo, né? Eu tenho uma super audiência que, se juntar alguns canais de televisão, não tem. E aí eu vejo que tem gente que não me valoriza por causa do meu dinheiro, valoriza por causa da minha audiência. E se eu não tivesse audiência, eu nem ia ser chamado para estar aqui, talvez. Eu acho que a gente tinha que valorizar as pessoas pelo que elas são, pela identidade delas. Eu fico imaginando pela cabeça de Deus como que ele olha para nós, né? Ele olha para alguém, ao invés de medir pelo dinheiro, ele mede pelo nível de obediência. Ele olha e fala assim, servo bom e fiel. A Bíblia fala que para agradar a Deus,
é impossível você agradar a ele se você não tiver fé. Então, não é sobre grana, é sobre desafio. Porque fé não é para você fazer suas coisas que você dá conta. Fé é acreditar no seu coração que você vai para um próximo nível e está faltando alguma parte. A pessoa vai, aquilo é algo que agrada a Deus. Fé é imaginação. A pessoa conseguir imaginar, mas o corpo dela não acredita ainda, né? E ela vai ter que modificar os hábitos, o sistema de crença. Então eu acredito muito que Deus olha pra gente de uma forma diferente. Eu aprendi a olhar desse jeito. Eu não vejo diferença nenhuma numa família que tem 1 bilhão e uma família que tá passando fome agora. Eu não acho que o cara que tem um dinheiro vale mais que a outra família. Porque Deus não olha desse jeito. Ele olha pra quem é obediente. E às vezes tem gente que é mais obediente não tendo nada do que tendo tudo. Na última, quer dizer, quando você estava em pré-campanha presidencial, você de alguma forma, me lembro bem, você equiparava Bolsonaro e Lula dizendo que eram todos farinha do mesmo saco. De algum modo, você dizia alguma coisa assim. Isso mudou? Cara, A sua visão dos dois mudou? Eu estava disputando a eleição naquela época, né? Sim. Inclusive já resolvi isso com o Bolsonaro e servi ele na campanha de presidente. Até fui eleito deputado federal. Nós dois, eu e ele, pessoalmente, já resolvemos isso. Assim, o Lula é como se fosse um demônio na política e na história nacional. O Bolsonaro foi um cara que quis fazer o certo. Eu acho que ele nos mostrou como não fazer também. Eu acho que algumas coisas ele passou do limite. E se for comparar o Lula e o Bolsonaro, não faz nem sentido. Até é uma diferença absurda. O Bolsonaro era um cara que trouxe economia para o país, o outro parece como se fosse uma quenga gastando o dinheiro de um príncipe, sabe? Que é um povo. Então, não tem nem comparação um com o outro. Eu sei que isso pode gerar mais um processo para mim, mas o Lula comprovadamente, não posso falar, eu também fiz direito, então, não tem dinheiro para pagar, né, os processos, então ele é reconhecidamente um ladrão. O Bolsonaro não. O Bolsonaro é o cara mais perseguido que existe, né, na política. Eles fazem isso também para pessoas como eu e você também nunca mexer com política, porque vai sobrar isso no final. Você vai servir o povo. Esse modelo do comunismo só tem jeito de você colocar eles, não tem como você tirar eles. Eles usam a urna, eles entram em tudo pela cultura, né? Usam os militantes dentro do ensino. Eles fazem de tudo para serem colocados lá. Igual a Venezuela, não tem como tirá-los de lá. Eu vi o Bolsonaro sendo um cara completamente bem intencionado, mas acabou se ferrando porque ele perdeu, né? Principalmente para ele mesmo. Acho que ele quis adotar a mesma estratégia da vitória e aquilo que trouxe a gente até um ponto não consegue levar a gente até o próximo ponto. A gente tem que reinventar. Uma coisa é a campanha, outra é o governo, né? Eu acho que ele mostrou como a gente não deve fazer em muitas coisas. Fez muitas coisas brilhantes. Foi o único presidente da história do Brasil, dos 38 até a data dele, que conseguiu baixar efetivamente imposto. Isso é um milagre. Ele mostrou que tem como. E aí o Brasil cresceu mesmo assim. Foi um absurdo assistir isso com os meus olhos. Então não tem como comparar. O Lula é um contador de história, né? Às vezes o Bolsonaro não soube contar a história certa. Se ele fosse bom de narrativa, ele continuava sendo um presidente e indicar um presidente dele agora em 2026 e a gente ia continuar nessa rampa de prosperidade que estava antes. Você que é empresário está agora tentando entrar para a política, como tantos outros fizeram no passado e tentaram fazer. Essas duas áreas da vida, você acha que elas exigem a mesma virtude, a mesma qualidade, ou é uma segunda coisa que você precisa desenvolver para estar nesse ambiente? O cara, para ser empresário, ele não precisa gostar de gente, não. Ele pode ser empresário, nem pisar na empresa dele e fazer as coisas acontecer. Agora, para ser do serviço público, você precisa de amar a gente, porque ali é 100% pro povo. Às vezes o cara é empresário, ele quer só o dinheiro para desfrutar e cuidar da vida dele, da família dele, fazer as coisas dele. Ele nem precisa nem falar oi pra ninguém, que a empresa não vai deixar de funcionar. Mas o cara no serviço público, se ele não amar a gente, acabou. Aí ele vira o cão ali e começa a matar a gente, né? Porque, por exemplo, se o desemprego cresce, a gente morre. Se a gente não tem emprego, a gente também vai morrer, porque o maior direito social é o emprego. Se a pessoa não tiver um emprego, ela vai ter um problema muito sério. As pessoas vão pra violência. Então, o maior direito social tem que ser garantido por gente que gosta de quê? De gente. E para quem inventar esse problema para você, que é um grande empresário, bem sucedido, para quem inventar esse problema de entrar para a política, que é um problema de fato, né? Cara, se Deus não existisse, eu nunca ia mexer com isso. Eu acredito em Deus, eu acredito que tem um chamado no Brasil. Se você for perguntar para todos os brasileiros, ninguém sabe responder qual é o chamado, qual é o propósito desse povo. Eu acredito que isso aqui é uma terra do avivamento. Deus vai usar esse povo. Aqui é a terra mais rica de todas. Você olha para
nossa lavoura, né? A gente tem 3 safras. A gente é o terceiro do mundo hoje, perdendo para os Estados Unidos e para a China. Isso é porque a gente ainda nem é tão produtivo assim. Se a gente fosse produtivo nisso, a gente seria o número 1 do mundo, né? Não é qualquer país que tem 3 safras igual a gente. A gente não tem intempérie, não tem vulcão, não tem neve. É fascinante. A gente tem o maior aquífero do mundo, o maior espelho d'água do mundo. O nosso rio em formato linear, que é o Rio Amazonas, ele perde 600 quilômetros por Nilo, mas se põe em formato linear, ele é maior que o Nilo, em volumetria de água. A gente tem o combustível do futuro, que é o nióbio. A gente tem o ouro cinza, que é 200 vezes mais resistente que o aço, que é o grafeno. A gente tem tanta coisa. A gente tem uma reserva de ouro absurda. A gente tem uma exposição solar absurda. A gente tem energia, né, pelo vento de forma absurda. Não falta nada para nós. Só tem um empecilho no Brasil. O software do povo. A mentalidade, o sistema operacional. Eu acabei descobrindo que o sistema que todo mundo fala, o sistema é foda. Eu estou estudando isso, né? Me mergulhei na política em 2022 e eu percebi que o sistema é a frequência mental do povo, não é dos políticos. Dá para trocar isso? É igual instalar numa máquina. Pensa numa máquina de última geração, você compra um computador de 60 mil reais e instala o Windows 95. O negócio nem era para usar o Windows, né? Tá lá, é da Apple. Aí você vai lá, formata e põe o Windows 95. Para você que está assistindo, ter o melhor computador com toda a evolução gráfica, com os melhores processadores, tudo de última geração, custou 60 mil reais. É o hardware, é o corpo. E você colocar o Windows 95, nada dos grandes programas vai funcionar. Porque o Windows 95 é incompatível com tudo. Então, se eu falo de riqueza para um povo desse, a galera surta. No software do americano, quando eu tenho casa nos Estados Unidos, eu tô lá com a Escalade, aí alguém olha e fala, nice car, good job. Aí eu falo, poxa, mano, que software top é esse? O cara fala, que carro legal, parabéns, né? Bom trabalho. Poxa, em todo lugar que você chega com um carro bom, as pessoas, se são ricas ou não, elas admiram a evolução de uma pessoa, o seu resultado. Aqui não, você roubou, você não sei o quê. Aqui tem um negócio absurdo. É tão doido que recrimina quem prospera, quem luta, e coloca como presidente alguém que rouba trilhão. É realmente um software, e esses caras aprenderam a tirar vantagem dessa vitimização. Um software fracassado, que nem poderia usar o Windows 95, né? Tinha que usar assim, né? É um negócio, o Windows NT, que é antes... DOS. Não, o DOS é bem eficiente perto disso. É o Windows NT mesmo, com gráfico, com problema na placa gráfica. As pessoas não conseguem ver a riqueza que elas têm. Mas vem cá, não parece que esse é o único problema. Você, com essa gana toda, tem esbarrado na questão dos partidos, né? Eu não tenho gana nenhuma. É uma questão gana no bom sentido, no sentido espanhol da coisa. Mas eu não tenho essa gana. Não é uma gana, não. É uma parada de... É meio que sacrifício. Porque gana eu quero de qualquer jeito. Eu acordo todo dia com 2 pensamentos. O cérebro emitindo uma frequência e o coração outra. Quais são? O cérebro corre disso. Você vai perder muito com isso. Eu sou o único dos candidatos que tem algo a perder. Nenhum outro tem. Nenhum outro. O salário de prefeito, eu tenho 4 aeronaves. Um piloto de helicóptero ganha mais que o prefeito de São Paulo. Então, tipo, eu nem tenho sócio nessa marca. Seu piloto? É, o meu piloto. Eu não tenho sócio, assim. O que eu pago para um piloto meu, o prefeito de São Paulo não ganha. Então, tipo assim, é uma loucura. Meu cérebro sabe fazer conta, né? Você imagina você parando de dedicar a coisas. Eu sou investidor, fico olhando todo dia. Terreno para comprar, prédio para construir, loteamento. Eu fico o dia inteiro em volta disso. Então, mas ninguém faz isso sem gana, Pablo. Não, cara, tem um propósito. Não faz sentido. Não, quando você tem um propósito é diferente. A riqueza para mim tem propósito. Empresa é armamento e dinheiro é munição. É porque você não encontrou uma pessoa igual eu. Aí você vai fazer a leitura errada e eu entendo. Sim. Não é gana. Eu não tenho nem ganância, não tenho nem ambição. Isso, mas não é gana de ganância, é gana de vontade. Nem Cara, isso é você o que tem. eu tô te falando, eu acordo todo dia sabendo, esse trem vai me ferrar, meu cérebro emite esse sinal. Então, se eu tivesse gana, eu ia atropelar isso. Qual que é o outro sinal? O propósito, é o coração. Falando, tem jeito de levar essa nação pro primeiro mundo, tem que reinstalar, você tem que ser um hacker. Você tem que hackear o sistema. O sistema não é o judiciário, não é o executivo. Você precisa usar uma esfera da sociedade para convencer o povo que tem como. Vou te dar um exemplo. Eu sou o candidato que mais vai em favela. Tem gente que nem pisou. Dos 10, só um tirou uma foto no lançamento, o outro foi em 2 lugares. Um é o que ele mora e o outro ele foi aparecer esses dias. Eu fui em dezenas já. Eu vou o tanto que eu der conta, o tanto de energia que
que eu puder até outubro eu vou. Eu quero conhecer esse povo, eu quero saber a realidade deles. E aí o que acontece? Você imagina a gente pintando uma favela, asfaltando ela inteira, saneando problema básico ali, de esgoto, mudando completamente e falar, tá aqui o modelo pronto. Acabei de mostrar que tem como redesenhar isso aqui. Beleza? Beleza, vamos multiplicar. Eu quero mostrar que isso é possível. Eu tenho certeza que funciona. E algumas que deixaram eu entrar, eu fiz uma promessa. E eu dou conta de cumprir, parece que eu tô entrando. Se eu não virar prefeito, eu vou resolver esse problema de qualquer jeito. Mesmo que não vire? Sim, eu falei, pode contar comigo. Mas qual o problema? O problema é que essas pessoas têm, elas estão enfiadas dentro de um campo de concentração. Você pega aqui na Zona Oeste de São Paulo, a idade média do paulistano é 86 anos. Aí você atravessa, vai para uma favela que está do lado, é 44 anos. Esse povo está enfiado num lugar para um moedor de carne. Uma família que tem 3 filhos, um foi assassinado, o outro está na cadeia, o outro virou crente para ver se salva a família. A realidade ali é outra. Eu já estou na África, lá em Angola, desde 2019, onde eu fui picado pelo espírito público, e lá para mim era o pior lugar na Terra. Não, aqui em São Paulo é pior. Nós somos a cidade mais poderosa do hemisfério sul e tem gente enfiada dentro do esgoto, uma hora de chuva levanta água e invade a casa de todo mundo. Um contraste forte, né? Absurdo, absurdo. Para mim, aquilo não chama favela. Alguns lugares, algumas invasões não são comunidades, são campos de concentração. Eu fui em uma no Alto do Paraisópolis, no Entravinha. E aí eu perguntei, vocês estão há quantos anos aí? 30, mas o governo PT passou aqui nesses 30 anos, eles fizeram nada. Não tem um melhoramento público, enfiado dentro do esgoto. Aquilo, uma pessoa normal, ela que tem generosidade, tem um mínimo de coração e sensibilidade, ela não consegue dormir mais. Ontem foi aniversário da minha filha, eu tenho 4 filhos, da Isabela, e eu acordei com algo no meu coração, esse negócio de signo do coração. Chama algumas crianças que você e as suas famílias pro aniversário da sua filha. Eu moro aqui no Jardim Europa. E aí, eu até tenho uma mensagem de um deles aqui agradecendo e falando que nunca tinha ido no aniversário de um rico e tudo. Aí eu respondi para ele, eu também não conseguia ir. Eu chorava quando eu era criança de não poder ir no aniversário de rico. E eu falei, você vai prosperar, porque se Deus te dá acesso a algo, Ele te dá posse. E aí o que aconteceu? Eu chamei a minha filha e falei, ela tem 3 anos, fez ontem. Falei, filha, quando o papai decidiu colocar esse nome em você como mãe, eu me inspirei na princesa Isabel. E aí eu não queria que você chamasse Isabel, né? Mas eu expliquei que ela libertou nosso povo com a abolição dos escravos. Aí a gente colocou o A de Isabela, que é consagrada a Deus. E eu quero te falar, hoje o papai trouxe algumas famílias que eu quero que você tenha amizade desde pequena. Foi um momento tão mágico na minha vida, que ela tem 3 anos, ela não tem compreensão cognitiva para entender tudo que eu tô falando. Ela conversa normal, né? Só que ela ficou olhando, parece que eu entrei na alma dela e eu falei, você vai libertar esse povo. Papai vai começar e eu vejo isso. Eu senti isso no dia ontem de falar isso pra ela. E aí ver minha filha de 3 anos olhar no fundo dos meus olhos, assim, cara, como se ela tivesse entendido tudo automaticamente falando e chorou, sabe? Ela desceu aquela lágrima que mexeu muito comigo. Mas não eram vizinhos, não, né? Não, era da favela. Das favelas. Trouxe, que você estava visitando, entendi. Sim. Entendi. Eu levei, e essas crianças foram crianças, cada favela que eu vou, eu encontro uma família que vira o símbolo daquele lugar para mim. Eu tô tirando foto e colocando em molduras. Eu vou tirar esse povo dessa vida. Esse não é um negócio assim, o cara que ganhou a eleição, não. Eu vou tirar esse povo de lá. O dia que eu fui pra África em 2019, eu tava indo embora, eu nunca mais ia voltar. Fui lá servir, levei um monte de empresário, investimos um dinheiro, foi bem legal. Aí uma criança chamada Paulo olhou para mim e falou assim, lá fala a língua portuguesa, são 9 nações que falam a língua portuguesa. Aí o Paulo virou para mim e falou assim, nunca mais você vai voltar aqui. Aquilo foi uma experiência espiritual absurda. Eu senti como se Jesus falasse daquele jeito comigo. É porque já ouviu muito isso, já viu muitas pessoas irem lá e nunca mais voltarem, né? Não sei se isso é possível rodar no final dessa entrevista um vídeo de 1 minuto e meio do que a gente está fazendo lá, eu gostaria que passasse, para as pessoas, né, entender aonde meu coração está aplicado. Eu olhei para ele e falei, não, eu vou voltar e eu prometo voltar até a última família entrar na última casa. A gente está fazendo agora, era 300, agora é 350 casas. A gente revolucionou. Os angolanos vão lá e acham que aquilo é condomínio fechado. Lá tem tudo. Todo mundo ficou espantado, porque a gente tá lá desde 2019. E aí até fala no vídeo, se você autorizar passar aí no final, não sei se isso é possível. Eu falo assim, vocês acharam que a gente veio aqui para gravar um stories. Foi ali que eu fui picado pelo espírito público. Sabe por quê? Porque quando eu cheguei, as mulheres pegavam no enxada, ia pra fazenda.
As crianças cuidavam de criança e os homens não trabalhavam, ficavam em casa. As casas de latão. E chega até ter 50 graus com o chão batido. E é emocionante que no vídeo, se às vezes não passar aí, vai depois no Pablo Marcal, Camizungo. Vocês vão assistir esse vídeo. A gente derruba essa casa e dá a casa construída de alvenaria para a pessoa. É um negócio absurdo. Só que o que me chama a atenção, e eu tenho certeza que nós vamos mudar São Paulo por isso, eu tinha certeza que não dava para mudar a mentalidade desse povo, mesmo eu sendo esse cara de mentalidade, porque faltou nutrição básica. Eu olhava para aqueles homens e não acreditava. A gente criou um sistema para eles trabalharem, eles construírem. Eu comecei doando a rede elétrica, as máquinas de produzir tijolo com o próprio barro, é orgânico, né, é ecológico de lá. E aí, quando eles começaram a construir isso, eu falei, mano, os caras estão trabalhando. Aí tinha muita briga no começo, eles achavam que a gente ia tomar a terra deles. Resumindo, minha última ida agora, em Angola, lá tá pleno emprego, todos os homens trabalhando, muita gente mudando de lá, indo para construção civil, gente já veio pro Brasil. Então, aquele progresso acontecendo mexeu muito comigo, muito comigo. Eu falei, qualquer lugar funciona. Fiquei imaginando, lá naquele lugar funcionou, qualquer outro lugar funciona. Aí você fez sem entrar na política. Você quer entrar na política para mudar por dentro. A questão é os partidos nos quais você esbarrou em 2022 e agora, por exemplo, você dava como certo o apoio do União Brasil e isso não aconteceu. Ainda está aberto. Sim. Tem algumas Como é que você vê esse cacicado partidário? Eu nunca vou esconder meu desejo de ter candidaturas avulsas, autônomas. A gente ia assustar com tanto de gente top que ia aparecer. Para chegar até aqui onde eu cheguei, é uma das coisas mais difíceis que existe. Dos 10 pré-candidatos, tem 2 que tem certeza que já ganhou. Tem um que vai conquistar o povo ainda, que sou eu. Os 2 que tem certeza não vai levar. Eles têm certeza, que é o Nunes e o Boulos. O Boulos é como se fosse um demônio, né? Para aprisionar nossa alma. E o Nunes é para continuar do jeito que eu acho que ninguém aqui é bobo para fazer uma besteira dessa. E tem um monte de aventureiro e tem um monte de gente que tá lá só para cumprir cota de partido. Para gastar um dinheirinho, para fazer energia lá. O que eu vejo? Eu vejo o seguinte, para chegar até aqui, é quase impossível uma pessoa do meu calibre conseguir. Primeiro, é muita gente desqualificada, é muita gente querendo te assaltar para você chegar até aqui e tomar seu dinheiro. É tudo desfavorável, é muito ataque nas suas empresas, ataque gente pessoal. Dos partidos? De todo lado. E quer assaltar? De todo lado. Então, se uma pessoa normal não aguenta, eu posso declarar que eu não sou normal. Tem que ter um nível de resistência mental, espiritual muito forte para suportar isso aí. E é por isso que a gente só tem político, praticamente quase todos, são políticos inúteis. Tem muito político que não serviria para ser atendente no McDonald's, que é um trabalho básico, honrado, mas básico. E o cara é prefeito de uma cidade. Por quê? Porque esses caras articulam para ter as piores pessoas. Pessoas que realmente não têm um pingo de caráter, não amam o povo. E eu vejo que a minha entrada vai dar uma fortalecida em pessoas que podem servir de verdade. Sobre ser político, todo mundo que é político hoje, um dia não era político, tem a primeira vez, né? Agora, eu pago mais impostos que esses caras em milhões, eu emprego mais gente que esse povo, eu tenho mais riqueza que esse povo, eu mudei a mentalidade de mais gente. Se eu juntar esse povo tudinho, eu perder preso numa prova do Enem, se eu perder alguma coisa para esse povo, eu desisto. É um povo fraco. Isso me alegrou bastante em entrar. Se fosse gente realmente capacitada, que aguenta o tranco, que tem energia, é diferente. Agora, esse povo que está aí é até uma situação até de rir. Para mim, alguns são piada de querer governar uma cidade com a potência de 111 bilhões de orçamento. Os caras não sabem nem o que é 1 milhão. Você vai falar de bilhão com gente que não sabe o que é 1 milhão? 111 bilhões. 111 bilhões de orçamento de São Paulo. Mas vem cá, o apoio do União Brasil, que você almeja, ou almejaria de alguma forma, não depende de você subir nas pesquisas? O que não tem acontecido? Não, eu acho que você está com a leitura errada. Vamos lá, então. Eu estou crescendo. Eu sou o único cara que cresceu na última pesquisa. O Datena, ele é o cara mais conhecido na cidade de São Paulo. Eu sou mais conhecido na internet e de forma global no mundo, por conta da internet, né? Porque eu traduzo meus conteúdos e tudo, e tem alunos de todos os países, salvo engano, quase, ou todos ou quase todos. Alunos, eu tenho 1,5 milhão de alunos e sou assistido só numa rede social por 56 milhões de pessoas, contas únicas que me assistem no Instagram todo mês. E no TikTok, que eu nem uso, eu tenho 3,5 bilhões de marcações. Então, no contexto global, nacional, internacional, eu sou mais conhecido. Agora, na cidade de São Paulo, é o Datena. O Datena é monstruoso na cidade de São Paulo. Se ele entrar
no vamos ver, que ele ainda não Que fez. tal lhe parece? Ele vai entrar, não vai entrar? O que você tem ouvido aí? Cara, eu converso com ele próprio. Eu sou o único pré-candidato que segue todo mundo, inclusive o emprestável do Boulos. Eu sigo todos, eu acompanho todos. Eu sou um cara republicano que dá conta de Conversa com o Boulos, não, né? Com ele não tem diálogo, né? Que eu fui no Conselho de Ética, ele, sendo o relator no Conselho de Ética, passou pano pra rachadinha e aproveitou para me xingar, tendo o microfone. Eu tava lá sentado para acompanhar, né? Eu não acreditei que ele enterrou a candidatura dele ali naquele dia. Eu vi esse vídeo. Você foi lá fazer o que lá? Cara, eu fui lá passar o dia, entrar nas comissões, fazer... Eu vou lá, de 15 em 15 dias, uma vez por mês, eu sempre estou em Brasília. Eu tenho muito acesso a deputados federais, eu ajudo muito, eu sempre estou servindo. Certo. E o Datena? O que você tem falado com ele? Cara, o Datena, ele está tratando a saúde. E, assim, não quero falar ele que fale por ele mesmo, né? Mas eu não acredito, assim, que ele vai pôr essa energia, não. Mas se ele falar que vai, cara, o cara tem o coração de muita gente. As pessoas às vezes fazem a leitura errada e tudo, mas o Datena, se ele colocar pressão ali, ele vai dar trabalho esse negócio. Vai dar um trabalhão. E pode acontecer o inesperado. Depende da energia humana que ele vai colocar. Você mencionou que é preciso muita resistência para passar por esse calvário dos partidos, ou do partido. Sobre o União, desculpa, eu não respondi. O União é bem-vindo, mas se ele não vier, tá ótimo, a gente consegue persistir nisso. Tem alguns partidos. Mas tem alguma negociação em curso? Porque já está anunciado o apoio deles. Mas não está registrado nada. Tem na ata de convenção, a galera escreve assim, ó, que pode ficar aberto para fazer até tal dia uma outra com outra pessoa. Então, depende do que vai acontecer, né? Tá, tem muita coisa estourando do Nunes, eu espero que não seja verdade esse negócio da creche, que é se mexer no mais sagrado da sociedade, que é a criança, e se ficar comprovado esse negócio do Nunes aí que estourou, eu acho que todo mundo vai pular fora dele ali, porque ele vai desidratar de uma forma que não dá para chegar nem no que eles chamam de o primeiro turno, entendeu? Porque para mim não vai ter nem segundo turno nessa eleição de São Paulo. Não? Não. São 8 milhões de eleitores, eu preciso de 3 milhões, eu vou alcançar esses 3 milhões, eu vou conquistar eles. Eu ainda não tenho, ninguém tem, né? Mas eu vou arrumar. Já foi feito em São Paulo, acho que se fosse uma invenção da minha cabeça, mesmo assim eu ia conseguir. Agora já tem um método, alguém já fez, então nós vamos fazer de tudo para conquistar esse povo. Você mencionou o calvário dos partidos, que cansa e é preciso resistência para passar por isso. Você julga que tem dançado bem essa música com os partidos? Sim, eu me encontro e falo abertamente com todos os líderes partidários praticamente. Qualquer hora que eu ligo pro Valdemar Costa Neto, ele me atende, me ofereceu vaga no Senado para eu desistir da prefeitura. Eu encontro com a CM, com o Caiado, com o Rueda, com esses caras todos, a Renatinha do Podemos. Eu tenho um acesso com essa galera muito boa. Quando não é com o presidente nacional, é com o presidente estadual, a gente é bem relacionado. Eu aproveitei bastante em 2022 para fazer um bom network com eles, então eu tenho um acesso diferenciado com eles. Eu não fechei com alguns, por quê? Porque o pedido era maior do que o que eu poderia entregar para eles. Alguns, por exemplo, só aceitam me apoiar se depois da eleição eu passar para o partido deles. E é um negócio que eu não estou aberto para essa negociação. Eu prefiro ser um príncipe num partido pequeno do que ser alguém que vai perder esse poder de fogo e de voz. Eu sou presidente de honra do PRTB. Então, eu prefiro fazer esse partido crescer, que eu acredito que a honra que vai estar nesse ambiente é um pouco diferente do que você estar num grande partido onde você não consegue mobilizar as coisas, entende? Mas pelo que você tem falado, para você o partido tanto faria, não? Então, se não tiver nenhum, que não é o caso, a gente vai ter sim, vocês vão conhecer no próximo final de semana. Se não tiver nenhum, tem como ir e ganhar a eleição do mesmo jeito. Isso não é Um Bolsonaro, por exemplo, ele ganhou a eleição sem máquina, sem padrinho, sem partido, praticamente, sem tempo de televisão. Mas depois também perdeu com a máquina na mão, a máquina mais poderosa da América Latina. Na eleição tudo pode acontecer. Na eleição ela é igual a mineração, você só conhece na apuração, né? Quem é mais resistente, quem consegue tomar menos gol e quem consegue fazer mais gol, é isso que faz total diferença na eleição. Que ele perdeu por quê? Quem? Jair Bolsonaro perdeu as eleições. É uma sequência de erros. Na sua opinião? É uma sequência de erros, assim, absurda. Ele subestimou a saída do Lula ali, eu acho que não poderia ter subestimado a saída do Lula. Saída da cadeia. A descondenação. É uma inovação jurídica que fizeram para não trazer mais problema até para minha campanha, né? Mas ali é uma inovação jurídica. Aquele dia que eu vi aquilo, deu vontade de rasgar o diploma de direito. Fiquei 5 anos na academia
para um dia ver aquela cena, mas já passou. A segunda foi o núcleo de decisões ali do Bolsonaro é um núcleo muito fechado, não ouviu certos conselhos durante o governo. Campanha é uma coisa, governo é outra e reeleição é outra. Errou na estratégia de tráfego pago, não rodou tráfego pago na conta do Bolsonaro. Eu fiz um vídeo, inclusive foi eu que desenhei essa escrita desse vídeo, tem gravado eu lá no Na conta pessoal ou na conta da campanha? Na pessoal, tinha que rodar na pessoal. Ele era o político mais seguido do mundo, não sei se ele ainda é. No Brasil eu sou o terceiro político mais seguido, né? Primeiro é o Bolsonaro, depois o Lula, depois eu, no Instagram. O que acontece? Eu fiz um vídeo com ele para ele gravar a cabeça das cidades do Brasil inteiro, 5.557. Ele gravou umas 853. Gravei lá, fiquei a madrugada com ele gravando. E aí o vídeo era para encaixar numa mensagem dele pedindo perdão por algumas falas. E aí acabou que o Carlos Bolsonaro não gostou, falou que o pai dele não pediria perdão para ninguém, que não era para fazer aquele tipo de coisa. E é muito ruim porque o Carlos, ele atrapalhou muitos relacionamentos e muita gente aproximada do Bolsonaro. Ele me atacou, eu fiquei calado. Mas Quem? O Carlos, infelizmente, o Flávio tem um relacionamento muito bom, é o que eu mais tenho abertura para conversar, e com o próprio presidente. Só que o que aconteceu? Eu vejo que politicamente o Bolsonaro ele foi muito econômico e ele não deu espaço para os políticos governarem do lado dele. Ele não deu cargo. Pra gente honesta, não é pra vagabundo, não. Você olha alguns políticos ali, vou falar um que lançou o Bolsonaro e ninguém sabe, que é o Marco Feliciano, na Comissão de Ética. Da Comissão de Direitos Humanos. Foi ali que começou a primeira vez o Bolsonaro. Depois aquele negócio do kit gay, depois os vídeos de corte rápido, aí ele foi explodindo, eu fui acompanhando desde a faculdade de Direito essa ascensão do Bolsonaro. Ele colocou ali 6 mil militares na presidência da República, sendo que ele poderia colocar realmente, dividir o poder ou compartilhar o poder com gente honesta. Ele acabou não fazendo. Um erro que eu vi que ele cometeu, ele não foi atrás de alianças, né, de partidos políticos. E ele poderia ter ajudado os partidos lançarem outros candidatos na inicial para depois juntar com ele num bloco. Ele ficou 100% contra todo mundo. Isso é muito ruim. Num cara que é presidente da República. Uma coisa é ele para entrar, ele fez certo, conseguiu entrar. Manter, fez errado. Outra coisa, esse negócio de bater muito na Rede Globo e não ajudar as outras emissoras. Então ele freou com a Globo e freou os investimentos com todo mundo. E o mundo é movido por narrativa. Então ele jogou errado nessa questão de narrativa. Acho que essa impaciência dele com a mídia, abandonar às vezes uma entrevista. O tráfego pago na campanha para mim foi uma das piores coisas que eu vi na campanha. Eu acho que a gente começou a rodar e teve que ir para PL. Ninguém quer saber de Instagram de PL, de Facebook de PL. Queria ver na conta dele. Aí a gente distribuiu pelo PL, várias cidades ficaram vendo o vídeo e mandando, não grava as outras. Acabou que a gente... o Carlos meio que assumiu isso. Acredito que ele perdeu o debate. Falo com lucidez que eu estava ali acompanhando, ajudando. Fui investidor, investi um dinheiro na campanha dele. Fui atrás para colher dinheiro e colher alguns milhões com alguns empresários e mandava direto, né, para a campanha. Ele perdeu aquele debate. Eu tinha aquele negócio do Covid, eu acho que ele mandou mal demais nas falas. Acho que não tomar. E aí, decidindo não tomar, aconteceu algo. Eu falei para ele, cara, fala pro povo brasileiro, você vai tomar essa vacina por último, você é um capitão de um barco e você quer que todo mundo tome primeiro. Sai disso. Isso que os caras estão te acusando, de você colocar sigilo em documento, quebra o seu sigilo, quebra do Lula e da Dilma lá no debate. Aí tudo que era ideia, que dava para resolver assim no punch, no final, aí alguém lá não deixava, o Carlos. Eu pedi para ele, não chama o Lula de ladrão no debate, porque todo o Brasil vai estar assistindo. E aí eu até fiz essa expressão, eu puxei o bolso e falei, olha aqui, ó, se você falar pro pobre que o Lula roubou eles já não tem recurso, o recurso não chegou na mão deles. Eles não vão acreditar. Vão entender, né? Aí você pode chamar, e ele continuou chamando. Você vai chamar e vai acontecer algo surpreendente. O povo vai olhar para você, ele já tem uma resposta para isso,
Aí foi aquele negócio da reportagem da Veja de apartamento, comprado com dinheiro. Aí o Lula invertia facilmente isso. Parecia uma discussão de quinta série. Ele ganhou o debate da Band, dominou o centro, inclusive parecia um octógono. O Bolsonaro mais alto, pondo na mão, zoando o Lula. Ele ganhou aquele debate, mas ele não podia perder o da Globo. Perdeu o debate, tráfego pago, não dá espaço político. O Carlos Bolsonaro foi um cara importante para ganhar a eleição, a primeira, e determinante para perder a segunda. Um cara rancoroso, raivoso, não fala com ninguém, não deixa o Bolsonaro seguir a Michelle no Instagram, pra você ter uma noção. É isso. É. Então, tipo assim, é uma besteira que foi criada, e eu tô te contando essas coisas, eu não tenho nada contra ele, absolutamente nada, isso são fatos, nada. Se ele quiser falar comigo, eu falo de boa. E por que ele não está te apoiando, Quem? Jair Bolsonaro? Por causa do tempo. Cheguei por último, já estava acertado, tem um acerto do PL, não é nem aquela coisa que ele tá apaixonado. Ele deixou isso claro, eu fui almoçar com ele, ganhei a medalha dele lá de 3 Is, ele que quis me dar, não pedi nada. Me deu bons conselhos, eu tô seguindo, tô no terceiro, já fiz o primeiro. Imbrochável? O que é o negócio? É imbrochável? Incomível e imorrível. Essa é a medalha. Ele deu essa medalha para poucas pessoas, né? Então, assim, ele me deu os conselhos e ele fica muito puto se eu falar os conselhos, então eu não vou te falar, mas dos 3 que ele me deu, já concluiu 2. Falta terminar mais um, eu tô terminando. Coisas pontuais, então. São coisas pontuais. E a gente se fala bastante no WhatsApp também, ele é um cara que eu gosto. E o Tarcísio, você conversa com ele, não? Já conversei, ajudei um pouco na campanha dele, mais dando do Bolsonaro do que dele. É um cara que eu gosto e fica animado de janeiro poder ajudar a cidade de São Paulo, tendo ele como governador, que é um cara que é tocador de obra, um cara correto. Eu vejo verdade no Tarcísio, eu gosto muito dele. Como é que começou a sua relação com o Felipe Sabará, que está coordenando a sua campanha? Ele está coordenando o plano de governo. É o irmão, braço muito forte, mudou completamente a pré-campanha, né? Depois que ele chegou. Ele que veio até nós, quando ele era secretário ainda do Tarcísio, que ele descobriu que a gente parou tudo que a gente estava fazendo para ajudar o Rio Grande do Sul. Sim. Aí, um ponto aqui ainda da pauta. Inclusive, se eu não estiver enganado, até a esposa do Tarcísio foi lá, não foi, Alexandre? E foi. Ele foi a pedido dela, que é da questão de assistência social e tudo, foi entender por que a gente estava disparando aquele tanto de carreta, né? Mandamos 4 milhões de quilos de suprimento para... Então, ele procurou você naquela ocasião, daquela ajuda? Não foi eu não, ele foi na empresa, ele nem sabia procurou, que era eu não. Foi lá pelo governo, meio que em off, a gente não quer vincular, mas a gente pode entregar algumas coisas aqui, aí encostam caminhões ali para a gente carregar e levar. 2.000 pessoas envolvidas no nosso movimento, o portão de uma sede de uma das nossas empresas ficou aberto por 33 dias, sem parar, carregando 206 carretas para o Rio Grande do Sul. Foi assustador o que a gente fez. A gente criou um aplicativo de resgate de gente e de animal para encontrar pessoas, abrimos 10 CDHs, Centro de Distribuição Humanitária lá. A gente fez o network com as pessoas que a gente conhece, pegamos 10 galpões e essas carretas foram enviadas para esses galpões para entregar nos abrigos. A gente criou um aplicativo de rastreamento de carreta, a gente criou uma empresa de logística praticamente para salvar aquele povo. Tudo porque eu estava assistindo o primeiro dia que aconteceu, e aí eu acho que num segundo eu vi um vídeo que acabou comigo, que é um vídeo de uma família esperando o resgate, o helicóptero fica em cima e a água vem, derruba a casa e eles morreram. E aí ali eu saí e falei, cara, eu tenho aeronave, eu tenho stand de dinheiro, eu tenho stand de empresa, stand de sócio, nós vamos parar tudo e vamos servir esse povo. Aí eu chamei meu sócio e perguntei para ele, se a esposa de vocês, ou o marido de vocês, ou os filhos de vocês estivessem lá, vocês fariam o quê? Aí todo mundo, a gente iria. Eu falei, então a gente vai falar que a nossa família tá lá. Foi loucura. Aí eu fui lá, fiquei no salvamento. Foi muito forte. Cheguei em alguns lugares, gente presa dentro de casa, e água subindo. Eu virei uma madrugada lá em Matias Velho, na Canoa. E eu lembro que as pessoas falavam, não entra aí não, porque tem uma facção aí dando tiro nos outros. Eu falei, mano, o povo tá morrendo. Alguém vai ter que entrar. E aí eu esqueci da minha patente social, do dinheiro que eu tenho. Eu falei, eu não vou arregar não, nós vamos. E voltar, cara, teve uma hora que o motor da canoa estragou, a gente amarrou 2 canoas e veio trazendo 8 pessoas que estavam ilhadas dentro de casa. E a gente virou a madrugada ali até amanhecer. E aquilo mexeu muito comigo. O cara que tava comigo, ele pegou leptospirose no mesmo barco.
e ficou internado. E ali Na sua empresa? Não, esse é o que eu conheci lá. Ele trabalha em uma seguradora minha. Ele é correspondente de uma seguradora que a gente tem. Aí, quando eu vi aquilo com os meus olhos, cara, aquilo ali me fez chorar demais. O tanto de gente que estava sendo salvo por civis. Eu não vi o poder público ali, aquilo me deixou doente, cara. Às vezes eu vi um policial e falava, cara, você tá a serviço? Não, eu tô de folga. Quando você viu um policial, um bombeiro, o cara tava de folga. Parecia que tinha alguma coisa errada ali, sabe? Parecia que alguém tava querendo que o caos se instalasse para vir com dinheiro de emergência. Eu não senti uma má fé do poder público ali, sabe? Esse cara de folga estava atuando? Tava salvamento, Entendi. tipo, como civil. Entendi. É civil salvando civil. Cara, e ali me despertou uma vontade muito grande, cara. Eu fiquei pensando, sabe no quê? Quando eu servi, a gente ficou 33 dias ininterruptos, mandando aviões. Eu usei meu network para pegar aeronaves de várias pessoas e os pontos das nossas empresas recolhendo e disparando. Algumas aviações aéreas estavam recebendo coisa e não estavam conseguindo levar, a gente levava de carreta. Foi um negócio brabo. Mas eu percebi o seguinte: o jeito que a gente parou o nosso negócio para ajudar o povo do Rio Grande do Sul, eu percebi que se a gente parasse e tratasse a miséria em São Paulo como um estado de calamidade, a gente consegue resolver. Então, ali foi um treinamento para mim, em poucos dias, de resolver o problema de muita gente. Aquilo mexeu muito comigo. Muito, muito. Como é que começou a arranca-rabo entre você e a Globo e entre você e o governo? Mentira Como é que deles. começou? Ixi, aconteceu trem demais. Eu pousei numa base aérea para entregar medicação. E aí, por causa de orgulho lá, teve um desentendimento e mandaram arrancar meu jato e sair de lá correndo. Eu falei, cara, eu vim para servir, ué. Aí fiquei, beleza. Aí eu mandei tirar. A gente ia ficar ilhado lá sem o jato, né? Aí no outro dia eu chamo o comando da aeronáutica e falo, eu preciso pousar o jato só pra sair. Não, vocês não vão sair daqui, não. Caramba, não vamos? Não. E aí eu fui e freto um helicóptero pra sair da base aérea, o helicóptero não consegue sair de outro lugar. E aí mesmo assim não queria deixar eu sair. Eu falei, mas vocês estão querendo arrumar confusão comigo por quê? Tudo por causa de politicagem. Ficaram constrangidos, porque eu fiquei furioso. Eu falei, cara, eu vou ter que usar meus canhões então aqui pra falar o que vocês estão fazendo aqui. Que eu vim aqui para ajudar, pousei com autorização, entreguei a medicação, vocês estão chateados, mas não podia ter filmado. Eu quero filmar para todo mundo saber o que a gente tá fazendo. Isso, se você entende que é aparecer, eu também entendo. Eu tô fazendo isso para mais gente doar. E todo mundo que eu fui pedindo ajuda via que eu tava lá e falava, se você tá aí, eu vou mandar. E aí o que aconteceu? Criou uma confusão nisso. Falei, eu não vou bater porque eu gosto do exército, aeronáutica, eu não vou falar nada. Arrumei doações em Portugal e não conseguia. Nada, nem um avião, ninguém queria trazer, para o desembaraço. Aí eu fiz um apelo, falei, Lula, já que você tá querendo resolver, por que você não manda um avião aí da Força Aérea? Não sei se você chegou a ver o vídeo, o Brigadeiro. Sim. Respondeu, até respondeu o Pablo Marçal aqui, nós vamos atender o pedido. Aí conseguiu, deu tudo certo. Aí o pangaré do Paulo Pimenta, que é o ministro do PT, que quer ser governador, senador do Rio Grande do Sul, que ele tá fazendo isso tudo, é por causa disso. Ele vira e vaza um áudio de mentira falando que, tipo assim, os caras igual eu é traidor. Eu não ganhei uma medalha, não ganhei R$1. Servi mais que o governo inteiro. E se eu bato no peito e quem quiser, eu vou pra cima. E ele vai, né, com o Lula ali, com aquela coitada da Natuza, vai a infelicidade de soltar meu nome. Soltou o nome com a pessoa errada, porque uma carreta nossa foi parada. O próprio presidente da NTT, da Agência Nacional de Transporte, falou que foi multado. O governador do estado de Santa Catarina também teve caminhão que foi multado. E eles criaram uma fake news e botaram na minha conta. Aí eu peguei e gravei um vídeo, acho que é o vídeo mais assistido da história do meu Instagram. 56 milhões de visualizações o vídeo. Eu descascando essa Natuza. E, inclusive, ela vai ter a sorte de me entrevistar como pré-candidato ou candidato na época aí que vai acontecer. Como prefeito, né? Ela vai ser um pouquinho difícil o nosso encontro. Que ela vai ter que redimir dessas merdas que ela falou ao meu respeito. E ali, cara, eu percebi que tinha um conluio contra as pessoas que estavam querendo ajudar. Perseguição. Eu falei, cara, tem alguém mal intencionado com isso aqui. E aí eu não arrego pra nada mesmo. Falei, então vamos peitar, já que vocês estão malucos mesmo, vamos embora peitar isso aqui. Tive cara a cara com o Paulo Pimenta num conselho também lá numa sessão lá no Congresso Nacional. Essa distância aqui que nós estamos, eu fiquei olhando pra ele, tipo, vai, faz igual o Boulos, me xinga, vai, que agora nós vamos pra cima.
Resumindo, a AGU, a Advocacia Geral da União, ingressou com a ação contra mim. O juiz deu 15 dias para eles fundamentar lá o que eles estavam pedindo, eles não fundamentaram, não virou absolutamente nada. Porque A ação era por quê? Qual que é o objeto dela? como se eu estivesse inventando fake news e eu tivesse que pedir desculpa para o governo federal. Quanto àquela multa? Que é qualquer outra coisa. Eles estavam alegando que eu falei que o povo estava ajudando mais que o governo. Isso é uma alegação que todo mundo viu com os próprios olhos. Tanto é que eu comecei a criar esse coro de o povo pelo povo, civil salvando civil. Falei, bota o pé na água. Tipo, o exército estava encostando, não estava pondo o pé na água. Nessa live, acho que foi nessa live mesmo, você falou que ia processar a Globo. Isso foi adiante? Foi raro a... Continua... O advogado está aqui. É porque entrou numa jurisdição e a gente teve que mudar para outra, né? Então teve desistência primeiro, mas está correndo a segunda ação. E é uma ação de quê? De indenização contra De você? reparação de dano. Quero ver a boca da Natuza falando, eu errei, a Rede Globo televisão errou. Não quero dinheiro não, mas se vocês não quiserem assumir, que paga o dinheiro pra gente continuar doando lá pro Sul. Quer você ganhe ou não essas eleições, você vai continuar tentando outros cargos como governador, presidente? Olha, É a sua ideia? eu não vou ganhar nada, eu só vou me ferrar. Quem vai ganhar é o povo. E ter alguém com o coração correto, generoso, pau na máquina, que gosta de fazer as coisas. Eu não quero legislativo. Eu quero seguir o caminho do executivo e quero provar para o Brasil inteiro que tem como mudar o Brasil a partir da cidade mais complexa de todas, do hemisfério sul, que é São Paulo. Conseguindo fazer isso, eu vou me dedicar nisso para ser o melhor prefeito. Não pela minha glória, mas pelo povo. Se eu for o melhor prefeito, vai ter asfalto em tudo. Nós vamos apoiar o governador, nós vamos pegar... Eu vou para Brasília de 15 em 15 dias para pegar recurso com o deputado. Eu vou fazer um negócio que prefeito nenhum nunca fez aqui na história. Porque geralmente o deputado federal ele carrega lá pro interior isso para, né, conseguir o voto sempre para ele continuar firme ali. Eu vou dividir o mérito com ele e vou trazer isso para a cidade de São Paulo. Bom, mudando um pouco de assunto, pergunta que você deve ouvir bastante, mas eu não lembro de nenhuma resposta sua. Como é que houve algum momento em que você sentiu uma virada de chave, expressão bem comum, entre o estudante de direito e o empresário bem-sucedido? Houve um momento ou foi algo gradual que você não conseguiu pegar? Cara, eu queria ser engenheiro, né? Não passei, eu vim de escola pública, isso ensino, a escolarização pública é um lixo. Acabei zerando biologia e não passei ainda... Lá em Goiás. É isso. E aí eu fui fazer a Universidade Paulista, que eu fiz e concluí direito. Para pagar a faculdade, eu tive que virar atendente de call center para conseguir pagar. Sim. E aí eu comecei a crescer muito dentro dessa empresa de telecomunicação. Estava fazendo direito, aí eu queria já ser delegado federal. É o meu primeiro intento quando eu entrei na faculdade de Direito. E nessa competição desses dois, se eu cresceria ali para ser... Eu fui crescendo, né? 5 cargos verticais em 8 anos dentro dessa companhia. E aí o que aconteceu? Chegou uma hora que eu fui participar de um evento com a amiga, empreender, produzindo um show. Eu produzi esse show e eu ganhei mais dinheiro do que todo o período dentro da Brasil Telecom. E eu vi, poxa, empreender é mais rápido que isso aqui. Então eu tinha 3 frentes ali. Eu queria me tornar presidente da Brasil Telecom, aí no direito eu queria ser delegado federal, e aí o empreendedorismo veio e engoliu. O tempo foi comprimido pela intensidade de energia que eu apliquei em poucas semanas. Fiquei assustado com aquele resultado, de verdade. Falei, poxa, você trabalha uma vida inteira aqui, você quer trabalhar para os outros, e aqui com liberdade, fazendo do jeito que eu quero. Eu vou isso aqui. Então fui picado ali, eu levei uma picada do Rica Vírus. E aí, cara, eu terminei minha faculdade. Queria ser advogado, não segui. Queria ser presidente da Brasil Telecom, também não segui. E aí eu fui para esse caminho do Rica Vírus, de empreender. E aí, cara, meu Deus, eu fui funcionário por 13 anos. Olha que número de azar, né? 13 anos trabalhando para os outros. No 14º ano eu me liberto, e empreendedorismo liberta. Eu fico imaginando tanto de milhões que eu já paguei imposto. O tanto de gente, aos milhares. Só uma seguradora nossa tem mais de 30 mil pessoas envolvidas direta e indiretamente nessa seguradora, chama Love. Sério? E aí o que acontece? Eu fico imaginando aonde que eu cheguei podendo me libertar. E eu acredito que o direito social mais poderoso é o emprego. E quem gera emprego não é o governo. É a empresa. A empresa precisa de um empresário. Então nós vamos promover o povo. Na cidade de São Paulo tem 1,5 milhão de empresas. Eu quero, em 1.460 dias de governo, abrir 500 mil. Eu sei aonde que vai abrir. Regularizando a situação na quebrada e
estimulando e dando benefício fiscal para empresas se instalarem lá. Para a gente resolver problema de trânsito na cidade, que é um caos. Às vezes você vai andar 5 km, leva 1 hora para você deslocar 5 km. Eu correndo através de 5 km em 21 minutos. A pessoa de carro no trânsito de São Paulo, às vezes leva 1 hora. Olha que loucura. Explicar, mas há espaço para tanto empresário assim? Essa é a questão. Fica parecendo que só vai ter empresário no Brasil. É engraçado porque quando você ouve empresário é igual o jogador de futebol. Você acha que, na média, quem ganha mais dinheiro? O jogador de futebol ou o professor? Na média, deve ser o professor. Todo mundo acha que você é um cara bem inteligente e você pensou, pô, pela contra-intuitividade eu vou pegar o outro. Tem muito pé rapado jogando bola também. Então, tem cara que ganha R$200 por jogo. Na média, o professor ganha mais. E os mais bem pagos, inclusive, são professores. Tem uma mentoria minha que eu ganho R$2 milhões por hora. Os mais bem pagos? Não tem como concorrer com o Neymar, com... Então, mas aí que está o segredo. Ele não é jogador, ele é empreendedor. Mas aí fica fácil. Você desclassifica ele do jogador. Nem eu não. Ele que se qualificou, é diferente. Eu não desqualifiquei jogador, ele que se qualificou. Não, você reclassifica ele em outro... Eu não, foi ele que fez isso. Foi o pai dele que criou a empresa, que entendeu que ele não é um jogador, mas ele é uma marca, um movimento. Tá. E ele é um cara que tem 4 bilhões de patrimônio, Fala do Neymar, é um jogador, sim. Ele não é jogador. Ele, inclusive, nem está jogando e não para de ganhar dinheiro. E foi para um tipo de campeonato onde ele é um rei e ganha mais do que 10 times de futebol aqui no Brasil juntos. Ou seja, ele é empreendedor, ele é investidor, ele é outra categoria de profissional. E também joga. É outra coisa que ele faz. É apostador, ganha 10 milhões de euros em aposta jogando pouco. Ele entendeu o jogo por trás do jogo. Eu estou te falando isso justamente para as pessoas entenderem. Por quê? Eu tô falando nas favelas para as crianças. Não tem vaga de jogador de futebol igual vocês estão imaginando. Eu também, quando eu era criança, queria jogar bola. Graças a Deus, não consegui. Eu queria ser delegado federal, não consegui. Eu queria ser delegado, acho que você não ia se enquadrar, não. Essa coisa toda. Esse negócio de prender os outros, eu ia gostar. Não é isso. Eu tô falando pela sua inquietude, entendeu? Pois é, ia ter que arrumar um problema todo dia. Talvez, se eu fosse delegado federal, eu teria prendido o Lula, né? Poderia ter acontecido isso, que eu ia fuçar alguma coisa para prender ele. Mas outro delegado federal prendeu. Então, vai para a próxima pergunta. Não, a questão é essa. É porque já vi você falando sobre isso, mas não entendi exatamente a sua ideia. Vê se está correto o meu pensamento. Você tem essa proposta do empresário, mas nem todo mundo vai ser milionário. Quer dizer, mas não precisa ser essa vibe toda acaba contagiando as pessoas para ter uma vida melhor. Não precisa e nem sempre um grande empresário. Eu quero saber o seguinte: quem não quer ter seu próprio negócio? Pergunta para qualquer um na quebrada. Quem não quer prosperar? Eu perguntei para as crianças lá na Vila União. Vocês não querem ser do crime, não, né? Tem um vídeo na internet, viralizou. As crianças falando, a gente quer. Com você? Eu falando, não, eu sou triatleta, o esporte vai mudar a sua vida. Aí eu falei, vocês não querem ser do crime? Aí as crianças, sim. Não é possível. Aí eu fui entender por que as crianças responderam sim. O símbolo de prosperidade de uma quebrada é o traficante. As pessoas querem prosperar, dos adultos até as crianças. E eles não têm um símbolo de alguém que é empreendedor. Aí eu falei para as crianças, esse mesmo público, tá gravado isso. Eu falei, quem quer ser jogador de futebol? A maioria. Eu falei, por que vocês não empreendem? Ninguém quer empreender, ninguém. Falei, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Vocês gostam do Neymar? Gostam. O Neymar é rico desse tanto, não é porque ele é jogador, é porque ele é empreendedor. Aí uns começaram a fazer assim, foi muito bonitinho. As crianças falaram, se você for empreendedor, você vai ser rico igual o Neymar, você quer? Aí a galera, então pode ser. Se contar para eles que tem como, é diferente. O negócio é que eles não têm a referência de empreendedores. Não tem imaginação suficiente. Não tem. A gente precisava mostrar para as crianças que eles podem virar programadores. Tem programadores que a gente tem em outros países, para certas empresas nossas, que a gente paga $10 mil, $20 mil para um programador. Se a criança imaginasse isso, cara, que ela, sei lá, com 300 horas de treino, ela poderia já fazer programação básica. Com mais 500 horas, ela já pode ir para o intermediário. Com mais 1.000 horas, ela já pode começar a ler. Ainda mais criança, aprendendo desde o começo. Mas quem que vai ensinar isso para elas? Supostamente existem cursos técnicos por aí, existe o caminho, mas não chegam. Entendeu? É um sonho. Como colocar esse sonho em pessoas que não têm acesso a esse tipo de coisa? É o que a gente tem que fazer. É isso que eu vou fazer como prefeito da cidade. Levar essa oportunidade para a pessoa falar, existe isso? Existe. Eu fico putaço porque não tem programador no Brasil mais. Esses programadores sêniores não acham.
tem contratado da Ucrânia, tem contratado de outras nações. Não acha no Brasil. Às vezes a gente chama os caras para trabalhar nos Estados Unidos de outras nações para dar um tchan para contratar os caras. A gente que tem empresa de tecnologia e vai programar, não tem, cara. Ou seja, tá faltando gente de referência para colocar sonho dentro dessas crianças, entendeu? E a gente vai fazer isso. Me fala uma característica pela qual você era conhecido na infância ou na juventude. Na infância, acho que inquieto. Essa leitura que você falou de ser inquieto. Acho que alguém que sempre estava se movimentando. Tem uma passagem de Santo Agostinho nas Confissões em que ele fala que o nosso lugar é o nosso descanso. Você já encontrou seu lugar? Meu lugar é lá em casa. Lá em casa, a casa física, o lar, que é a alma, habitando uma família ali, uma morada onde Deus, através do Espírito Santo, habita lá em casa. Então, as 3 dimensões, né, da criação e representando o Criador, a casa, o lar e a morada. Eu acho que não tem nenhum lugar mais poderoso que quando a pessoa descobre o corpo físico da casa, a alma da casa e o espírito da casa, né? Que a morada, que é o espírito, é a morada de Deus. Eu amo demais estar com a minha família. E eu quero que as pessoas tenham essa sensação, sabe? De ter paz dentro de casa. De ampliar essa casa, esse é seu bairro, ampliar essa casa ser a nossa cidade, ampliar isso ser nosso país. Eu acho que as pessoas, elas perderam um pouquinho da lógica do passado em respeitar a família, respeitar princípios, respeitar valores, respeitar a cultura. A gente tá muito doente. As pessoas pararam de respeitar uns aos outros. Na década de 90, não lembro nenhuma vez de ver uma pessoa agredindo um policial. Nunca tinha visto isso aqui no Brasil. Hoje é normal alguém querer sair na mão com o policial. Ou seja, perdemos o respeito. A discussão de Olimpíada é Lula e Bolsonaro. A discussão de qualquer assunto é essa idiotização política. E quem ganha com isso é a esquerda. A esquerda é que propaga esse tipo de coisa. Ganha por quê? Porque manter todo mundo ocupado e dividido. Se a gente for um povo mirado numa direção, você vai olhar para a China. Eu percebi isso, que eu gosto demais de ficar estudando a evolução de um país, por que eles estão fazendo e tudo. Aí um dia eu descobri um número que me deixou doente. O PIB chinês em 1990 era abaixo de 400 bi. Era dos 361 bilhões. E o PIB brasileiro em 1990 era 420 bi. Era maior que o da China. Hoje, o PIB do Brasil é 2,7 tri e o chinês está em 21 tri, quase batendo nos Estados Unidos. Mas o custo lá é grande, né? Lá é uma ditadura, lá não tem liberdade. Calma, esse aí você foi lá na China já? Já. É o seguinte, eu tenho negócio lá. Lá, essa liberdade que você está falando aí... Não, na rua você anda, você conversa, você não, na rua, nas empresas. No governo forte. Calma. Vamos resolver isso aí. Lá não é um país comunista igual todo mundo imagina. O próprio governo fala que ali é uma nação com 2 sistemas. Filosoficamente, o partido, tudo não tem o que discutir. Só que eles revolucionaram, copiaram o modelo metacapitalista dos Estados Unidos e falou, nós vamos ultrapassar os Estados Unidos. Deu poder para algumas pessoas, ficou sócio de algumas empresas e falou, vamos investir em infraestrutura. O que eles fizeram? Investiram em infraestrutura, criaram um plano institucional para o país até 2040. Eles investiram concreto, depois você pesquisar essa que é assustadora. 3 anos eles construíram mais do que os Estados Unidos em 100 anos. Eles foram lá na educação base, eles colocaram identidade esportiva em todo mundo. Pode abrir o quadro de medalha agora que a China está em primeiro lugar. Na frente. Eles revolucionaram o direito trabalhista. Antes o povo era tudo camponês. Eles falaram, nós vamos construir os maiores símbolos. Aí a gente parte do que eles pegaram, o que tinha de melhor em todas as nações. Todo mundo de inteligência artificial está morando lá. Tanto é que eles viraram referência. Eles eram uns copiadores na década de 90 e hoje estão mostrando como é que faz. Eles fabricaram tanto carro chinês, que você pode vender sem parar, que não vai parar de chegar. As empresas de carro, eles construíram seus próprios navios para entregar. Então tem uma demanda de carro já pronta para o mundo inteiro. Vai engolir a Tesla várias vezes, aquela BYD. Esses caras fizeram o quê? Eles revolucionaram a empresa. Eles estão colocando a primeira empresa para funcionar 100% sem nenhuma intervenção humana da Xiaomi. Eles estão revolucionando tecnologia, comunicação, tudo. Por quê? Porque antes eles copiavam os produtos. Agora eles compraram a cabeça dos inventores. A cabeça de gestão de tecnologia. Eles mudaram completamente. Só que é aí que tá.
eles são uma nação. Se não é do jeito que a gente concorda, eu entendo. Vou fazer o quê? Senão lá chamava céu, se lá não fosse comunismo, né? Eles são comunistas. Só que eles criaram 2 sistemas e é falado isso politicamente. Desde quando eu comecei a ingressar à China e ter esses acessos, eu fiquei indignado. Mas como que um comunista funciona? Você acha que dá para copiar uma parte sem copiar outra? A parte que dá para copiar é ter um plano até 2050, até que o plano meu de governo para a Prefeitura de São Paulo chama SP50. Nosso problema eleitoral é que as pessoas criam planos para 4 anos. A gente tem que ter um plano para 40. Nós somos de um plano para 50 anos. E o plano chama SP50 para a gente mirar São Paulo em 2050, mas conseguir chegar em 2050 antes de 2030. Dá para chegar. Mudando aqui, ó. Você imagina a gente investindo na cabeça das crianças com 5 coisas: inteligência emocional, educação financeira, empreendedorismo, tecnologias e profissões do futuro. 300 profissões vão deixar de existir nos próximos 10, 15 e 20 anos. 300. Você imagina. O cara é advogado hoje, daqui a 20 anos não tem emprego de advogado mais. O algoritmo vai engolir. Não tem erro, dá conta de diferente. Falei, cara do céu, de graça o aplicativo. Eu falei, acabou o mundo, mano. Acabou o mundo. A Xiaomi mostrou que o mundo acabou. A poderosa lá do Jeff Bezos, a Amazon, 100% autônoma no centro de distribuição, o negócio parece filme de ficção científica, acabou. Ou seja, vai chegar um tempo agora que se a gente não preparar nosso povo, nós seremos uma das nações mais escravas da tecnologia. Tem um termo chamado tecnocracia, que é essa sedução tecnológica. Eu lembro do Aldous Huxley, né, em 1932, ele falava assim que as pessoas no futuro elas iam babar diante de telas projetivas de imagem. Em 1932 não tinha nem televisão. Imagina celular. O pai dele trabalhava na Unesco, ONU, essa doideira, a família dele. Inclusive indico a leitura do Admirável Mundo Novo. Esses caras, eles sabiam o que ia acontecer, essa idiotização com o mundo. Tem uns livros de distopia, 1984... O outro é Fahrenheit 451, que é a temperatura que o papel queima. As pessoas iam abandonar os livros e iriam ser idiotas. E essa é a geração mais idiota de todas. Não estou falando mal de ninguém, estou falando mal de todo mundo. É a geração mais idiota de todas. Quando você começou a sua entrevista, você falou, Pablo é polêmico por natureza. De tempos em tempos nascem pessoas para provocar os imbecis. Eu não sou polêmico. Sou um cara correto no que faço, prospero, quero ver a prosperidade de todo mundo, só que pensar dói hoje. As pessoas, elas odeiam pensar. E aí não é eu que sou polêmico, eu aprendi a usar a vitimização dos outros para entrar na cabeça delas. Então, tipo, não é um negócio que eu quero ser tosco. Não, cara. Eu quero fazer você pensar. Tem gente agora assistindo e pensando, eu não gosto dele. Tô nem aí, cara. Eu não tô aqui para te agradar, eu tô aqui para te servir. Se todo mundo entendesse que a gente tá aqui para servir uns aos outros, a gente parar de ser esse povo idiota. Nós vamos ter um só povo, uma só língua, uma só direção. Quando eu falei isso, você pode querer votar em quem você quiser, mas todo mundo tinha que querer o progresso do Brasil e do brasileiro. Se você ler Gênesis 11:6 sobre a Torre de Babel, você vai ver que Deus dá um código ali e a China usa o código. Eu uso nas minhas empresas, que é o código ilimitado, chama unidade de linguagem. O que eles fazem um casamento? Cada um fala uma língua ou cada um seguir um lado. Tem que seguir o mesmo rumo e falar a mesma língua. Então, empresa, sociedade, amizade, casamento, tudo funciona se tiver unidade de linguagem. E um país, se a gente tiver uma nação, nós somos um só povo. Cada um querer fazer o que quiser com a bunda, com a boca, você faz o que você quiser, mas a gente tem que estar apontado numa direção. Tudo que é fundamento de um povo é indiscutível. Direção de um povo, indiscutível. Só a vida privada, foda-se. Desculpa usar essa palavra. O que faz o Brasil? O brasileiro, só que ele é enganado. É um povo de 500 anos de descoberta. Já estava aí já, mas se descobriram otário, trocando tá vago espelho. O brasileiro é do Brasil, o Brasil é o brasileiro. O que faz o brasileiro, o que dá unidade ao Brasil? Fora o território. Vamos lá, mas o território é o primeiro. Não, claro, é importante, mas então, fora o território. A direção. Vamos levar isso aqui para onde? Se não tem ninguém falando, eu estou dando a direção então, como cidadão. Tô falando que sou pai de ninguém, nem dono aqui não. Você não acha que há uma alma latente que precisa ser resgatada? A ideia é a criação de algo. Tem que reconfigurar o cérebro de todo mundo. A gente era um povo que, quando os portugueses chegaram, eles trocavam espelho por ouro e tá tudo certo. Espelho por ouro, é isso mesmo. A gente tinha um ouro e tinha um espelho. Isso aqui é mágico. Então tá, fica com ouro, a gente fica com espelho.
Aí depois há 200 anos atrás, a gente foi liberto, né, de Portugal. Mas continua o povo escravizado do mesmo jeito. Por quê? Porque é a mesma sensação de você ser filho de um rei, alguém te tirou e levou você lá para Bogotá, lá para a favela, lá não sei aonde, na Venezuela. E ninguém deixa você descobrir que você é filho de um rei, sabe? E o rei é Deus. E se você descobrir isso, lá em Salmo 115, 16, está escrito assim: os céus são os céus do Senhor e a terra ele deu para os filhos. Por que as pessoas não aprendem isso logo? Por que elas não ativam a identidade delas em Deus? Está lá em Gênesis 1, 26. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, e domine ele sobre os animais do céu, da terra e da água. E que você multiplique, seja fecundo, esparrame sobre a terra, e que todas as coisas se sujeitem a você. Por que as pessoas não entendem um recado tão simples? Eu fico admirado de alguém pagar para descobrir identidade no método IP. Tem um curso lá que custa 20 mil reais. Às vezes tem 700 pessoas dentro da turma. Eu falo, primeira coisa que eu falo, como que vocês pagaram por uma coisa que é gratuita? Aí todo mundo já fica tenso, né? Nós pagamos 20 mil, mas tá escrito, é gratuito. O problema é que é difícil de acreditar, né? Você vai ter que apanhar 2 dias aqui emocionalmente para mudar essa crença sua, para você entender que você é filho de Deus. Então você imagina um povo descobrindo o território, descobrindo a riqueza que tem aqui, um chamado, ele tem vinculação com aquilo que Deus depositou, ou dentro do coração ou no território. Eu lembro de conhecer a tristeza do povo do Congo. Seu celular, esse iPad que você está aí, tem minério do Congo. Só que é o povo mais roubado da terra, igual a gente. A gente é um povo roubado, assaltado. As nossas riquezas minerais vão embora. Nosso nióbio, 95% do nióbio mundial é nosso. Só que a Bolsa de Londres vende a gente a preço de algodão doce. E aí ninguém fala nada. É a gente que tem que mandar no preço do nióbio. Isso é combustível espacial, cara. O povo não entende o que é isso. O grafeno é conhecido como ouro cinza. É 200 vezes mais resistente que o aço e 50 vezes menos espesso do que uma folha de papel A4. Ninguém sabe que tecnologia que é essa. É você pintar de grafeno no ovo e tacar de cima de um prédio de 30 andares e ele bate no chão e não quebra. Você imagina. Eu tenho um carro, eu tenho vários carros que são blindados e um é de grafeno. A finura do vidro é absurda. Você fica até inseguro, mas esse vidro aí tá errado. Ela é bem leve, bem mais fina. Por que a gente não descobre o que a gente tem como chamado? Então, o território, o propósito, a riqueza, o propósito e a direção. Para onde nós vamos? Eu vou te falar para onde nós vamos. Se eu conseguir resetar a cabeça de todo mundo, não é para pensar igual eu. Todo mundo pode pensar diferente, mas tem que ter o mesmo alvo. Fazer essa nação se tornar uma nação de primeiro mundo. Eu que vim da escola pública me deixava puto ouvir que a gente era uma nação subdesenvolvida. Essa é uma nação de... Eu odiava essa expressão, terceiro mundo. Por que a gente é uma nação de terceiro mundo? Não é uma nação que é de terceiro mundo, é a mentalidade do povo. Por isso que eu te falei, eu descobri o que é o sistema. O sistema é a mentalidade do povo, não é a qualidade dos políticos. Os políticos representam a mentalidade do povo. São resultado disso. Esse é o sistema. O sistema é o povo que não abençoa o próspero e dá o cargo de presidente para ladrão. Esse é o problema. A gente é muito rixoso. A gente gosta de desvalorizar. A gente não gosta de... Por exemplo, se eu e você estudamos na escola pública e um terceiro estudou também, ele prospera, né? A gente, ao invés de ter humildade de perguntar como é que você fez, a gente junta nós dois para atacar a pessoa. Tem 3 fases quando uma pessoa quer mudar, transicionar a carreira. Todo mundo vai zoar ela primeiro. Aí ela vai entrar na memificação. Eu já fui memificado, né? Tem a mumificação e o cara que vira meme. Se ele não der quando sair, é para sempre ele fica com aquilo. Segunda fase, já que a zoeira não está funcionando, a gente vai tratar com raiva. E aí, se você não arregar, aí você conseguir chegar no resultado, as pessoas vão falar, como é que você conseguiu? Me ajuda. Por isso eu falo para todo mundo que está assistindo, você quer fazer algo, se não tiver ninguém te acompanhando, te apoiando, essas pessoas estão falando assim, ó, eu não faço parte da sua próxima fase. Vai embora, faz o que precisa ser feito. Porque depois todo mundo vai te chamar de gênio. Eu lembro quando eu falei que esse é o número 1 de lançamento digital no país, todo mundo ria. A gente é a maior da América Latina. Eu sempre venho falando para as pessoas que eu vou fazer alguma coisa e ninguém bota fé, cara. Eu lembro quando eu falei assim, eu vou ficar bilionário, né? Um grupo empresarial. Sou só um trabalhador, né? As empresas é um instrumento, tem muitos sócios, mas eu falei, nós vamos bater bilhão. E quando bateu, eu lembro todo mundo. Eu sempre acreditava que estava só, cara, nunca que vocês pensaram que isso era possível. E eu amo isso, cara. Eu acho que a vida é movida de desafio. O brasileiro é criativo, mas é um povo acomodado. Eu vi um podcast, você falando como você se preparou para o Ironman. E você disse algo assim, que cada desafio a que você submete, ele toca ele toca num aspecto, numa zona de conforto, num desconforto que você precisa trabalhar para ultrapassar. Queria saber se você, que tanto pensa sobre isso, se já tem uma tipologia das travas mentais aí. Seguinte, o cérebro tem um monte de ilha.
Vai representar a sua cabeça aqui, ó. Você tem 86 bilhões de neurônios. Seu corpo tem 37 trilhões, mais ou menos, de células. Se você ficar com um sistema de crença acreditando que você vai acordar e vai entrevistar alguém toda semana ou todo dia, você se resume àquilo. Se você, por exemplo, falar assim, eu quero virar Iron Man, alguma coisa vai ter que mudar. Vai ter que mudar uma linha de pensamento, um hábito. Aí quando um hábito muda, vai ter outro hábito para mudar. Mudando o hábito, as pessoas que você está andando não estão acompanhando, você vai ter que fazer uma escolha. Ou você vai ter que retroceder por causa dessas pessoas, ou você vai ter que arrumar outras pessoas. Então você vai começar a mudar de ambiente, pensamento, frequência, hábito. Você vai mudar tudo. Aí vai ver uns micro resultados, aquilo vai te alegrar. Você virar um aerobem, você vai aprender a correr. Eu comecei a correr 5 km todo dia. E aí eu falei, poxa, mano, isso aqui eu nunca imaginei correr 5 km nem um dia. Eu tô correndo todo dia. Em 2023 eu corri 100% dos dias, 365 dias. Que ano foi? Ano passado. Você corria na rua ou esteira? Na rua. Na esteira eu corri 2 vezes, talvez numa ilha que eu tava em Angra. O resto é tudo na rua mesmo. Em parque, tudo. Ó, corri. Aí alguém me chamou pra ir no... As pessoas dessa amizade, né? Desse rolê, me chamaram pra fazer um... Eu não decidi, que eu não queria. Fazer um triatlo. Nossa, cara, aquilo foi a atividade mais difícil do mundo. O doutor que tá ali, ele não conseguiu terminar o triatlo. Aí ele ficou... Na verdade, ele foi desclassificado, mas terminou. Aí depois eu falei, poxa, mano, vai mexer com isso nunca mais. Vamos lá. Eu corri todos os dias 5 km, um ano inteiro sem falhar. Depois fiz 11 maratonas. Ou não, maratonas eu fiz 7, 11 triatlos. Eu fiz um Ironman e depois fiz um Ultraman. Foi inclusive esse ano. O Ultraman eu fiz uma distância de 452 km na Flórida. Em 35 horas e 17 minutos. 8 km nadando. De bike? Não, é triatlo. Ultraman é assim, ó, 8 km de nado. Eu fiz em 3 horas e 53. 360 km de pedal eu fiz em 14 horas. E o resto, 84 km de corrida, cara. Eu fiz até fechar os 35 horas e 17 minutos. No começo parecia impossível. Porque tem gente que tá assistindo, tem preguiça de pegar um carro e rodar 452 km. Claro. E eu fiz em 35 horas e 17 minutos. No Ironman tinha 2.200 pessoas na prova. No Ultraman tinha 14. 14? 14. E só começaram? E só terminaram 4. Aí a menina ficou internada no UTI, o outro... 2 pararam por questões médicas, o outro pegou hipotermia. Foi um negócio feio, a prova é ferrada. Resumindo, um abismo, tem um termo no latim, absinthe. Um abismo chama outro abismo. O fato de correr mudou minha alimentação, que eu fui fazer maratona, eu quase chorei, eu fiz 7 maratonas, fiz 11 triatlos, Ironman, Ultraman. O que eu virei? Eu virei um esportista sem perceber. Eu virei um cara dedicado a isso. Aí depois fui com o Cariani lá, o shape, consegui fazer o que eu nunca imaginei que eu ia conseguir. Trincar meu abdômen em 60 dias. Não é mais difícil o Ultraman do que o projeto com o Cariani? Cara, 2 meses? Eu vou te falar, é mais difícil trincar a barriga pra uma pessoa que gosta de comer igual eu gostava do que fazer 100 milhões de reais. Eu te garanto. É mais difícil. Só que depois do Ironman eu parei de comer açúcar. Então foi facilitando. Então eu já tava numa vertente. Só que conseguir em 60 dias, pra mim, é mais difícil. O que mais doeu nesses 60 dias? Tem que ficar 3 horas por dia na academia, fazer 2 cardio e comer direitinho, só com 4 gramas de sal, sem usar óleo, sem usar azeite. A vida meio que perde a graça, a comida, entende? E aí eu percebi que o tesão da comida ou é açúcar demais ou sal demais. E aí você regular o que a OMS fala pra você comer só 4 gramas por dia, aquilo mexeu demais com o meu cérebro. Acabou com a alegria na comida. Você não tem mais tesão em comer. E aí você tem que ficar 3 horas por dia e fazer 2 cardio todo dia. Mas chegou no dia do desafio, ninguém tava acreditando, cara. A hora que eu arranco a camiseta e o negócio trincado, todo pirou. 60% do resultado é a comida. Eu não dormia direito, comecei a dormir. Eu não bebia água direito, comecei a beber. Aí comecei a entrar num eixo. Poxa, mano, nunca mais vou retroceder nisso aí. Virou uma máquina. Já que você virou esportista, como você está falando, e você mencionou o ranking de medalhas das Olimpíadas, se você for lá, você vai ver que, quer dizer, quase sempre estão lá. China na frente, Japão, Austrália e França. Os 4 que estão lá disputando a Estados Unidos. Estados Unidos está um pouco abaixo, né? Eles têm mais medalhas, mas menos de ouro. É isso. Não, mas eles vão inverter, eles passam na frente. Então, e o Brasil sempre oscilando ali na 30ª posição. É o que a gente está faltando para o brasileiro nesse aspecto também? Identidade esportiva.
tem 64 esportes. Ensinar isso nas escolas. Não ocupar as crianças com recreação só, mas dar uma identidade esportiva. Bolsa, vincula isso aí pra você ver com o esporte. Colocar as pessoas pra começar a correr, desde pequeno. Eu lembro estudando na escola pública, a educação física era uma lástima, né? Pega essa bola aqui e chuta pra lá. Não, cara, tem que parar e vamos aqui, ó. Vamos investir nisso. Eu tenho certeza que o que a gente vai fazer em São Paulo, o setor privado vai investir. E a gente precisa demais do setor privado. O governo, ele não consegue fazer tudo, mas ele pode ajudar em tudo. Isso mexe muito comigo, então eu não vou ter vergonha de pedir não, cara. Vou pedir para empresário, vou pedir para deputado, vou pedir para todo mundo. Nós precisamos criar isso no âmbito federal com leis federais, né? Para trazer recursos para isso, porque o governo federal tem muito dinheiro para investir nisso. Sabe por quê? São Paulo também tem 111 bilhões, pô. Mas não é assim. Não é os 111 bilhões que eu, igual empresário. Claro. Eu pego os 111 bilhões e vou colocar onde eu quero. Não, tem que seguir a lei de diretrizes orçamentárias. Por exemplo, você sabe que se a gente investir muita energia no esporte, a gente vai ter pessoas mais dedicadas na alimentação. A gente não vai ver esse tanto de gente obesa. Se a gente investir, por exemplo, um monte de gente em luta, né, em artes marciais, a pessoa não vai entrar em briga, porque quem é doutrinado... Tem uma certa ética, né? Sim. A pessoa ia ficar mais competitiva, ela ia ficar com ela ia entrar pro alto rendimento, a pessoa ia aprender a empreender, porque o esportista tem que ter financiamento, patrocínio, então ela tem um sonho, tem que ir atrás de gente para financiar isso. Ela tem que aprender, senão ela não consegue. Agora você imagina a gente investir desde pequeno na cabeça da pessoa para ela ter um esporte, o esporte moldar o caráter dela. Correr me fez ficar mais resistente. Quando eu fui pro desafio com o Cariani... Qual sentido? Mais resistente a quê? A qualquer coisa. Por exemplo, eu fui fazer com o Cariani, ele falou, você vai fazer hoje é o dia da morte, num treino de perna, né? Um treino de perna bem feito, dá uma desestabilizada no caboclo. Aí ele falou, você vai fazer agora a morte tá vindo aqui, tá lá no YouTube. Aí eu olhei e falei, mano, o que é isso? Aí fiz os agachamentos, tudo no peso que ele falou, e ficava olhando como é que esse cara aguenta. Aí eu ficava pensando na minha cabeça assim, mano, eu aguentei foi um Ultraman, que é essa bosta aqui desse treino de hoje? Então você vai fazer 100, vai fazer 10 séries de 10, dá 100 aqui, né, puxando a cadeira extensora. Aí eu fiz a 100, eu olhei pra ele e falei, isso aqui era a morte? Aí eu fiz mais 50 sem parar. Depois fiz 210 polichinelo, ele olhou e falou, mano, você tem problema? Tem, cara. O que você tá falando pra mim é menos do que eu já suportei de problema. Quando um cara consegue chegar numa prova de Ultraman, a cabeça dele muda. Eu vejo o povo me atacando, imprensa, polícia, não sei o quê. Cara, minha cabeça é de alguém que aguenta porrada, ficar ligado 35 horas e 17 minutos de forma ininterrupta. De onde você tá tirando isso? Minha cabeça não para por causa de uma crítica. Crítica pra mim é igualzinho elogio. Quem depende de elogio vai cair na primeira crítica. Pra mim, nenhum dos dois serve pra nada. Eu vou debater com algumas pessoas, aí tem gente que fala, mas como que você não entra na emoção? O outro, ele é psicopata. Não, cara, eu já fiquei de cama por causa da opinião dos outros. Já? Já, cara. Sabe o que eu tenho pra te falar? Se eu te xingar em hebraico, você vai incomodar? Talvez não. Pelo tom, talvez eu vou achar estranho. Mas você conhece hebraico? Não conheço. Não. Então, se você não conhece, não faz diferença. Mas o tom, talvez, um tom muito... Mas posso xingar de forma elegante. Você, talvez não. Você do meu tamanho, mas um cara, o dobro do meu tamanho, me xingando, de repente você... assusta, né? Coisa o que você faz com um cara que é o dobro do tamanho? Dá um passo pra trás, você fica na distância linear e tá tudo certo. Só que o que eu tô te falando é que a linguagem depende do significado que você carrega. Presta atenção no que eu vou te falar. Se eu te xingar em hebraico, aramaico, se eu te xingar em latim, você não vai importar se você não souber, não julgando que você não saiba. Mas se eu xingo numa língua que você não conhece, aquilo não tem significado pra você, certo? Sim. Em português é só você tirar o significado. A pessoa que tá falando isso é só você pôr na sua cabeça que ela tá falando dela. Tanto é que qualquer um pode ir pro debate comigo que não mexe nem um fio do bigode aqui. Eu fico olhando pra pessoa, coitada, ela tem problema de paternidade. Nossa, ela cheira cocaína. Nossa, o que é isso? Viciada em pornografia. Eu fico com compaixão da pessoa. E não entro no gás. Meu sentimento não é depositado naquilo. Minha emoção não é envolvida naquilo. Então, depois que eu descobri que se alguém me xingar em outra língua, eu não tenho referência daquilo, então é só pegar na minha língua e tirar a referência. Recodificar. Isso, cara, é uma linha de comandos. Tem que entrar no seu sistema operacional e falar, elogio é igual a zero. Eu não importo com elogio, zero. Que é aluno meu nem elogia pra falar, você não importa mesmo? Eu não importo mesmo, cara. Eu não preciso disso. Tem gente que fala, né, a gente precisa de elogio pra... É como se fosse uma energia. Então você é bom, porque energia eu já vi foi do sol. Energia eu já vi foi na água.
Energia está no sono, energia está no exercício, liberando endorfina, energia está na dopamina quando você tem uma novidade de vida. Imagina se as pessoas aprenderem isso desde pequeno. Imagina a gente ensinar o impacto nos homicídios. 70 mil ia cair para 5 mil no país o ano inteiro. A pessoa, quando trai, ela fala, a traída, ela fala, eu vou matar. Ou se ensinar inteligência emocional para o povo, não vai matar esse tanto de gente. A gente tem mais homicídio do que a Ucrânia e a Rússia junto em estado de guerra, cara. Não faz sentido o nosso povo não entender isso, cara. E quando foi que as críticas te derrubavam na cama? Para você que está assistindo pelo YouTube, nossa entrevista termina aqui, mas ela vai continuar lá na plataforma de assinantes da Brasil Paralelo. Se você quiser assistir a parte final da entrevista com o Pablo Marçal, eu recomendo que você assine o streaming da Brasil Paralelo.